nós vamos reagir à evolução incrível do 007 nos games. Eu só joguei um 007 em toda a minha vida. Sim. Que já salvou o mundo várias vezes no cinema. Mas nos videogames por muito tempo quem precisou ser salvo foi ele. Antes de virar um dos maiores nomes dos jogos de tiro no Nintendo 64, 007 passou anos tentando encontrar o seu lugar nos games. Passou por jogo de texto, de navinha, corrida de barco, plataforma 2D e várias tentativas que deve ser 10/10 no texto. Ficaram completamente no esquecimento. Mas aí veio o GoldenEye 007 e a história mudou completamente. O jogo baseado em filme conseguiu provar que FPS funcionava nos consoles. Virou um dos maiores clássicos do Nintendo 64 e colocou James Bond no topo pela primeira vez. Só que depois disso a franquia viveu uma montanha russa. Teve bons jogos, tentativas frustradas, fases esquecidas, mais de uma década de hiato. E agora, o agente secreto finalmente está voltando com força total com o 007 First Light, que está sendo desenvolvido pelo mesmo estúdio do Hitman. Então a gente pode esperar coisa boa por aí. E pelo que já foi mostrado, esse jogo me chamou a atenção justamente pelos gráficos, pela sua liberdade. Todos os jogos de concorrente de FPS. What the fuck? Você pensa que tá comprando um de abordagem das missões e aquela furtividade que lembra bastante o Hitman, e também por mostrar o James Bond mais jovem, ainda tentando conquistar o seu lugar como 007. Mas agora, se você tá querendo comprar o jogo, fica ligado, tá? Porque enquanto a versão digital tá custando R$299, não tenho grana, ele já apareceu por 230 conto, utilizando o cupom de desconto. Mas isso é só pra quem tá no grupo, tá? Pra participar. Quem quiser fazer uma doação aí via Pix, tá aqui na descrição. Se inscrever no canal. E é isso, mano. Vamos para a incrível evolução do 007 nos games. De graça, é só você clicar no link que vai. Pode contar com a vitória dos James Bond de volta ao lugar que ele merece no universo dos games. Eu sou o Fiaspo e essa é a evolução dos jogos do 007. A origem do 007. Começou pelo 001. Ao contrário do que muita gente pensa, James Bond não nasceu nos filmes, mas sim das páginas de um livro. O personagem foi criado pelo britânico Ian Fleming, ex-oficial da inteligência naval, jornalista e escritor, e que apareceu pela primeira vez em Cassino Royale, publicada em 1953. Fleming chegou a escrever mais de 12 romances e 2 coletâneas de contos. Mas mesmo depois de sua morte, em 1964, o universo literário de 007 continuou vivo nas mãos de outros autores. Mas foi no cinema que Bond virou um fenômeno mundial. Em 1962 chegava o primeiro filme, que apresentava ao grande público o agente que enfrentava conspirações internacionais com muita ação, armas, apetrechos tecnológicos e muito estilo. Tipo de filme é aquele filme lá que fica um ator 3 filmes, 3, 4 filmes, depois do outro filme troca o ator, tá ligado? 007 era muito mais além da ação. Com seus ternos, gadgets e carros icônicos, James Bond virava um símbolo de estilo e se tornando uma das marcas mais fortes da cultura pop. Então, depois de dominar livros e cinemas, era inevitável que o agente também chegasse aos videogames. E tudo começa com um jogo lançado em 1982 para o computador ZX Spectrum. E o nome desse jogo... Nunca ouvi falar, chat. Aqui traduzindo para o português seria batido, não mexido, que faz referência ao modo como James Bond prefere tomar o seu martini, algo que é bem recorrente nos filmes e marca registrada do agente secreto. Só que esse é aquele tipo de jogo baseado em texto, ou seja, apenas lemos as informações e tomamos decisões para avançar no game. O jogo traz uma trama original onde o agente 007 precisava impedir que o Dr. No exploda uma ogiva nuclear em Londres. Só que além dos textos... Será que o Dr. No é detido pelo Dr. Sim? Também trabalha com puzzles e uma certa interação com mapas no trecho final do game. E olha só, mesmo com toda a limitação, o jogo foi bem recebido na época, com destaque para a imersão de viver uma aventura de 007. Piadão, cara. Nossa, piadão. Tem nada a ver com nada. Em 1984 era lançado James Bond 007 para Atari 2600. Dessa vez controlamos o agente secreto em um veículo multifuncional que pode atuar como carro de combate, barco e avião. Na prática, o jogo funciona como um game de navinha, onde devemos atirar nos inimigos e desviar dos tiros.
Eu não lembro. Apesar que a Atari Mega Drive não. Era o Mega Drive ou era a Atari velho que eu tinha. Não vou lembrar, chat. E o game reunia aventuras de vários filmes da franquia para compor as fases não e o enredo aqui, sendo eles o 007, Os Diamantes São Eternos, O Espião que Me Amava, Contra o Foguete da Morte, e é nesse inclusive que ele veio pro Brasil, e Somente para Seus Olhos. Foi muito filme aqui para compor o game, tá? Só que ele teve uma recepção meio mista, porque deixou bastante a desejar na sua jogabilidade e na sua qualidade sonora. Em 1985 chegava 007 A View to a Kill. O cara tomava um soro em 007, o cara tomava Pokémon. Lançado para diversos computadores. Dessa vez temos um jogo que é baseado no filme Na Mira dos Assassinos. E na história vemos James Bond investigando um magnata que pretende destruir o Vale do Silício com um terremoto. Só que o jogo ele se divide em 3 sessões, onde dirigimos um carro em Paris, avançamos em um prédio que funciona como um labirinto e por último uma fase dentro de uma mina com jogabilidade de plataforma 2D mais tradicional. E assim como no jogo anterior, esse game aqui recebeu críticas mistas. Só que nesse mesmo ano o game recebeu uma outra versão, mas dessa vez com um jogo baseado em texto, assim como foi o primeiro game que a gente mencionou por aqui. Não entendo, né? Como que é um jogo baseado em texto? Eu já joguei alguns, olha. Os manuais dos jogos mais. Em 1986 chegava Goldfinger, o jogo baseado no filme do 007 do mesmo nome, que foi lançado para PC. E aparentemente eles gostaram de ficar fazendo jogos em texto, tava indo bem, tanto que esse mais uma vez repetia esse estilo. Só que na história vemos o James Bond tendo que enfrentar um traficante de ouro que pretende atacar os Estados Unidos com uma arma nuclear. Só coisas... Aqui no Brasil, velho, a maioria não sabe inglês, não. Aqui no Brasil esse jogo nem faz sucesso, tá ligado? Então o cara que é fluente em inglês aqui no Brasil vai jogar um texto assim, tá ligado? Eu, pelo menos, se fosse espanhol, se tivesse que traduzir para o espanhol, aí é outra coisa. Outra coisa. Simples, nada pesado. Em 1987 era lançado o filme 007 Marcado pra Morte. E no mesmo ano tivemos um jogo baseado nesse filme, que chegava agora pra PC e também arcade. Assim como no filme, no jogo vemos James Bond se envolvendo em uma conspiração com militares russos e traficantes de armas. Só que agora, ao invés de textos, o jogo combinava elementos de plataforma 2D com tiro, onde controlamos uma mira pra acertar os inimigos que aparecem em segundo plano na tela, com um efeito de paralaxe que era bem interessante para um jogo da época. Comparado com os outros games, a recepção dele foi bem positiva, tanto pela crítica e pelos jogadores. Em 1988 chegava a vez de Live and Let Die, também lançado para PC. O jogo se baseia no filme 007 Viva e Deixe Morrer, onde vemos o agente secreto investigando uma conspiração envolvendo a morte de agentes do MI6. Curiosamente, esse game aqui não nasceu como um jogo do 007. Na verdade, a sua publisher, a Domark, que já vinha publicando outros jogos da franquia, queria a princípio trazer um jogo de corrida de lancha, mas acabou vendo que a temática se encaixava perfeitamente com uma das principais cenas desse filme e o transformou em um jogo do 007, até porque ia vender bem mais, né? E meio que é isso, ele é um jogo de corrida de barcos com... Esses daí sabem fazer marketing como jogo. Elementos de ação e tiro. Leva o nome de 007, obviamente, pra ganhar mais uma graninha. Em 1989 chegava License to Kill. Caralho, como se 82, né? Aquele lado do console que eu nunca vi na minha vida. Aquele console. Que foi lançado inicialmente para computadores e uma versão para Nintendinho chegou a ser projetada, mas foi cancelada. O jogo se baseia no filme do 007 Licença para Matar e vemos o agente secreto perseguindo o chefe do narcotráfico Sanchez para vingar seu melhor amigo que teve sua noiva morta pelo criminoso. License to Kill funciona basicamente como um jogo de navinha vertical, onde controlamos um veículo diferente em cada fase, com helicóptero e veículos de combate. Em 1990 chegava o game The Spy Who Loved Me,
baseado no filme do 007, O Espião que Me Amava. Aqui vemos que o James Bond se alia a uma espiã russa para investigar o desaparecimento de submarinos atômicos soviéticos e britânicos para tentar evitar um cataclisma mundial. Porém, dessa vez o jogo se divide em dois tipos de gameplay, que são com sessões de perseguição e corrida, onde controlamos o agente em seu Lotus Spirit modificado, que lembra bastante o Road Fighters, e sessões de tiro em primeira pessoa. Ainda nesse mesmo ano tivemos 007 James Bond The Stealth Affair, também lançado para PC. Só que dessa vez ele conta com um enredo original, onde vemos James Bond tendo que investigar o roubo de um avião com capacidades furtivas para o governo dos Estados Unidos. E agora o game traz uma jogabilidade point and click, bem ao estilo dos jogos que rolaram naquela mesma época da LucasArts. Mas apesar do visual e efeitos sonoros chamativos, esse foi mais um jogo com recepção mediana e um pouco decepcionante dentro da franquia, onde as pessoas buscavam sempre por ação, né, coisas rápidas acontecendo na tela, e aí um jogo no estilo point and click talvez não tenha combinado tanto assim com a franquia. Em 1991 era lançado na TV uma série animada do 007, o James Bond Jr. O desenho trazia uma versão jovem do agente secreto. E com isso, no mesmo ano, tivemos um jogo baseado na série, que chegou tanto pro Nintendinho e também pro Super Nintendo. Só que agora o nosso querido Júnior precisa investigar o desaparecimento dos maiores cientistas do mundo e partir para o resgate em uma ilha do Caribe. O jogo ficava alternando aqui no estilo de jogabilidade mais padrão de plataforma 2D com momentos estilo de jogo de navinha, onde controlamos um helicóptero. Mesmo sem muito destaque e não trazendo nada de muito novo, o jogo tinha algo diferente, um frescor, tá ligado? Dentro do que se havia em jogos baseados na franquia 007 até então. Não é fresco. Piadão. Então. Mas em 1993 foi a vez do Mega Drive receber um jogo do agente secreto, com James Bond The Duel, que também até chegou a ganhar uma versão pro Master System e Game Gear. Dessa vez o nosso agente secreto precisava resgatar alguns reféns e enfrentar o clássico vilão Dentes de Aço. O jogo também segue a fórmula padrão de jogos de ação e plataforma 2D, onde devemos explorar as fases para encontrar os reféns e enfrentar os inimigos com os tiros. E mesmo o game tendo um enredo totalmente original, ele ainda contava com personagens e vilões de vários filmes da série pra deixar ali um gostinho, né? Que a gente via nas telonas. Não é os vilões originais, né? Os jogos, a maioria dos vilões, pelo que eu entendi. Eles usam vilões dos filmes e talvez dos livros. Sei lá, né? A era Nintendo. Nintendo. Até aqui, os jogos de 007 nunca haviam se destacado, ficando sempre entre mediano e ruim. Eu falei pra vocês que eu ia fazer uma piada a cada 10 segundos. Então, ao menos como a maioria dos jogos baseados em filmes. The Duel foi o último jogo lançado pela Domark, que havia publicado a maior parte dos seus jogos. E ao que tudo indicava, 007, assim como qualquer franquia, lhe oferecia uma experiência realmente marcante nos games. Mas tudo isso ia começar a mudar em 1994. Foi nesse ano que a Nintendo adquiriu os direitos da franquia 007 para fazer um jogo por conta própria. E acredite em mim quando eu digo que um jogo baseado em filme foi capaz de revolucionar a indústria dos jogos. Mas como que isso aconteceu? De que a ideia de adquirir os direitos de 007 partiu do próprio Hiroshi Yamauchi, que era presidente da Nintendo na época, que se dizia um grande fã dos filmes. A Nintendo, por sua vez, queria dar uma nova franquia pra Rare trabalhar, já que ela tava com uma moral alta com a Big N, graças ao sucesso do Donkey Kong Country no Super Nintendo. A ideia, a princípio, seria fazer um jogo de plataforma 2D pro Super Nintendo, baseado no então novo filme 007 contra o GoldenEye, e usando aquela mesma técnica de gráficos 3D pré-renderizados, como aconteceu no Donkey Kong Killer Instinct. Acontece que a equipe da Rare não estava muito empolgada com a ideia de trabalhar em... Eu acho que não consegui me acostumar, velho. Falar sobre o nome da pessoa. Só do nome, acho que não conseguiria me acostumar. Não sei, tá ligado? Jogo do 007. Porém, um dos programadores da desenvolvedora se animou com a ideia. E o nome dele era Martin Hollis, que havia trabalhado em Killer Instinct. No entanto, Hollis não queria de forma alguma fazer mais um game de plataforma 2D pro Super Nintendo. Sua ideia, na verdade, era bem mais ambiciosa. Ele queria fazer um jogo de tiro totalmente em 3D, em primeira pessoa, inspirado em Doom e um pouquinho de Virtua Cop.
mas isso precisaria ser para um novo console da Nintendo. Porém, tem um detalhe importante aqui: o Nintendo 64 nessa época sequer havia kits de desenvolvimento ou especificações divulgadas ainda. O jeito então foi improvisar usando hardwares que eles acreditassem ser próximo do que o 64 poderia ser. O filme 007 GoldenEye foi lançado nos cinemas em 1995 e foi um grande sucesso, trazendo a franquia de volta depois de um hiato nas telonas, com um novo ator interpretando James Bond. No entanto, o jogo levou 2 anos para ser concluído, então aquela parada de aproveitar o hype do filme no mesmo ano de lançamento não aconteceu. Mas a equipe da Rare teve acesso aos sets de filmagens e vários materiais oficiais da produção, e tudo isso foi muito bem aproveitado para a ambientação do jogo. Quando finalmente GoldenEye 007 foi apresentado para Nintendo, houve uma certa dúvida se o jogo realmente faria sucesso, já que se trata de um FPS, gênero muito associado aos PCs e meio fora do padrão de jogos feito pela Nintendo, sendo considerado até um pouco violento demais para a plataforma. Fora isso, como eu falei para vocês, o hype do filme já tinha passado, então ele não ia depender do sucesso do filme para vender esse jogo, o que poderia na verdade causar um grande fracasso. Mas em agosto de 1997, GoldenEye era lançado para Nintendo 64 e, contrariando todas as expectativas, o jogo não só foi um sucesso, como revolucionário. Na trama, vemos James Bond enfrentando um sindicato do crime que ameaça o mundo com uma arma na órbita da Terra, o GoldenEye. O jogo agora apresentava um FPS com elementos de stealth com ótimos gráficos para a época, onde devemos cumprir objetivos variados em diversas fases, e não apenas seguir de forma linear do começo ao fim. E o game contava também com um arsenal grande de armas e acessórios que devemos usar para você conseguir completar as missões. E vale destacar aqui também para a inteligência artificial dos inimigos. Olha isso aí. Eu já ouvi falar. Amigos que observam, desconfiam e reagem a sons de tiros e a presença do 007 de forma bem realista. E assim, hoje em dia a gente nem precisa falar pra vocês que a campanha do jogo é excepcional. Mas o que GoldenEye trazia também de novidade foi o multiplayer para até 4 jogadores. Deu uma outra dimensão para esse título, garantindo horas e horas de muita diversão para quem jogou naquele tempo. E o detalhe mais insano disso é que o multiplayer só foi adicionado poucos meses antes do lançamento do jogo, quase como um extra, né? E assim, tudo em GoldenEye foi impactante e revolucionário. Mas naquela época não tinha pra você. Calma aí, vou voltar um pouquinho. O mais insano disso é que o multiplayer só foi adicionado poucos meses antes do lançamento do jogo, quase como um extra, né? E assim, tudo em GoldenEye foi impactante e revolucionário. Desde a sua trilha, efeitos sonoros, a imersão em cada fase para você cumprir os objetivos, evitar os inimigos e descobrir um novo gadget para você poder usar. GoldenEye 007 conseguiu ao mesmo tempo provar que os FPS funcionavam muito bem nos consoles, que jogos baseados em filmes podem ser ótimos e ser um dos maiores títulos do Nintendo 64. Como eu já falei antes, acho que quem quiser fazer uma contribuição pro canal, fica na descrição, todos centavos, R$1, qualquer valor no chat. Se quiser mandar um centavo também, beleza, pode. Se quiser se inscrever no canal, também pode. É isso. Vendendo mais de 8 milhões de cópias, sendo o terceiro jogo mais vendido da plataforma, apresentando a franquia para uma nova geração. E a crítica, obviamente, reconheceu os méritos do jogo, que frequentemente é citado em lista dos melhores jogos de todos os tempos. Além disso, o jogo trouxe um grande legado, ao colocar o gênero FPS nos videogames, abrindo caminho assim para jogos como Halo, Call of Duty, Half-Life, Deus Ex e vários outros, que aprenderam como poder fazer isso dentro de um videogame, e não um teclado e mouse. E como eu disse para vocês, um jogo revolucionário. No ano seguinte, James Bond chegava agora no Game Boy James Bond 007, simples e direto. Dessa vez o jogo apresenta uma trama original, onde vemos um agente secreto investigando uma rede de tráfico de armas no mercado negro. Durante a sua aventura iremos encontrar vários personagens clássicos dos filmes. Só que agora o jogo traz uma visão de cima, como era costume em jogos de RPG da época, mas o que temos aqui é um jogo de ação e aventura com Bond podendo usar um grande arsenal de armas e acessórios, fora o cassino que oferece minigames como o Blackjack. Esse carinho já, mano. A era da EA. Nessa época. De olho nesse grande sucesso que o 007 teve no Nintendo 64,
64, a MGM Home Entertainment tratou de correr para desenvolver um novo jogo da franquia, buscando uma parceria com a EA. Agora os jogos voltariam a ser multiplataforma e 007 se tornaria uma presença frequente nos videogames. Mas será que a franquia iria conseguir alcançar o ápice de GoldenEye nas mãos da EA Games? Em 1999 chegava o 007, o Amanhã Nunca Morre, para PlayStation dessa vez. A ideia inicial era usar o jogo para dar sequência na trama do filme e ampliar ainda mais a história, mas no fim ficou decidido que seria apenas uma adaptação mesmo. Nele vemos o James Bond enfrentando um magnata da... Exatamente isso. Amanhã nunca morre, que morre o dia anterior. Que usa manipulação e fake news para criar uma guerra entre o Reino Unido e a China. E apesar de quererem a todo custo surfar ali no sucesso do GoldenEye, os desenvolvedores não queriam fazer um jogo igual. Logo o que temos é um jogo de ação e tiro em terceira pessoa, alternando com algumas sessões onde você controla um veículo. E convenhamos, né? Com isso seria difícil se destacar depois do fenômeno que foi o jogo no Nintendo 64. Dessa forma, o game acabou decepcionando e recebendo críticas mistas, principalmente pela falta de um multiplayer. Em 2000 chegava mais um game baseado no filme O Mundo Não É o Bastante, onde vemos James Bond investigando sobre uma bomba nuclear que poderia explodir em Istambul, com a intenção de controlar o mercado mundial de petróleo. Aqui os desenvolvedores não quiseram arriscar, tá? Então eles tentaram na cara dura replicar a fórmula do GoldenEye, onde temos um FPS com missões divididas em várias fases com múltiplos objetivos. Se você forçar um tiquinho, dá até pra encarar esse jogo como uma legítima sequência de GoldenEye, porque o game apresentava um visual aprimorado, principalmente a versão do Nintendo 64, ainda mais quando você usava o Expansion Pack. Também apresenta novas armas e maior variedades de gadgets e acessórios. Assim, o jogo pode não ter chegado perto ali, né, do sucesso do GoldenEye, mas também não foi mal não, tá? Teve boas vendas e foi bem recebido no geral. No entanto, a versão de PlayStation talvez tenha sido sabotada, não sei, mas sofreu com algumas críticas pelo seu visual inferior e falta do multiplayer que no Nintendo 64 permitia até 4 jogadores. Em 2001, esse mesmo jogo recebeu uma versão para Game Boy Color, só que dessa vez com um jogo de ação e aventura 2D com visão superior, onde devemos avançar entre as missões baseadas no filme. Ainda no as missões baseadas no filme. Ainda no ano 2000 tivemos algo bem inusitado, um jogo de corrida do 007. É sério. Esse você deve conhecer é o 007 Racing, que foi lançado para PlayStation, e nele o James Bond investiga um magnata que pretende interceptar um carregamento de armas da OTAN usando seus carros. E aqui o jogador tem acesso a vários carros icônicos dos filmes do agente britânico, como a Lotus Spirit, o Aston Martin, a BMW Z8 e vários outros. O jogo acabou fracassando em agradar a crítica e hoje em dia não é muito lembrado, mas eu lembro de ver a capa desse game aqui, que é um pouco memorável assim nas barraquinhas de 3x10 da minha cidade. Agora chegou a vez em 2001 do PlayStation 2 e Xbox e GameCube ganhar um jogo do 007 com o game Agente Under Fire, que na verdade nasceu sendo uma versão do game anterior, só que para PlayStation 2 e PC, mas ao longo do desenvolvimento, o jogo acabou ganhando outra forma, se tornando independente, com uma trama própria. Dessa vez, o 007 precisa deter uma organização criminosa que pretende substituir líderes mundiais por clones. Coisa de doido. E nessa altura do campeonato, todo mundo já percebeu que 007 funciona melhor dentro do estilo FPS, e é o que acontece com esse game aqui. O jogo contava com um grande arsenal de armas e equipamentos diferentes no uso da gameplay. Só que apesar do esforço, o jogo acabou amargando uma recepção morna, não conseguindo se destacar dentro de outros jogos de ação que saíam naquele mesmo ano. E para celebrar os 40 anos de 007 nos cinemas, 007 Nightfire chegava em 2002. Calma lá. Outro corte aqui, chat, rapidão. Outro cortezinho. Não tô ouvindo o que tá cortado, né?
Whatever, tô procurando qualquer merda que vocês vão ouvir. Vocês vão ouvir. Não vão ouvir. Ah, vão ouvir. O que eu vou falar? Simbora, chat, voltei. Mais uma vez temos aqui uma trama completamente original, onde vemos o agente britânico se aliando a uma agência francesa para deter um grupo terrorista que pretende roubar armas nucleares em Paris durante a celebração do Ano Novo. Nightfire é uma sequência direta do agente Under Fire, replicando sua fórmula de tiro em primeira pessoa. O jogo agora também dá um bom destaque para o multiplayer, que conta com bastante conteúdo, incluindo o modo online na versão de PC. Se o jogo anterior falhou bastante em trazer uma boa experiência, Nightfire conseguiu corrigir isso e ser bem melhor, sendo muito bem recebido pelo público e também pela crítica, honrando o aniversário da série. Tanto é que em 2003 Nightfire recebeu até mesmo uma versão para o Game Boy Advance, também funcionando como um FPS. Mas apesar de ser visualmente impressionante para a época e considerando que era um portátil, a fórmula já não funcionou tão bem aqui, sendo mais um daqueles games meio esquecidos de GBA. 2003 também foi a vez de 007 chegar aos celulares com o Rover Chase. O jogo se baseia na cena de perseguição na abertura de 007, Um Novo Dia pra Morrer. Corrida e ação, porque além de avançar pelo trajeto, você também precisa evitar as armadilhas e acabar com os inimigos. É um jogo bem simples, mas que funcionava pra você jogar ali meia horinha no celular. Seguindo a linha do anterior, Ice Racer também leva para celular um jogo baseado em um trecho de 007, Um Novo Dia pra Morrer. Só que dessa vez utilizamos um carro sobre o gelo em mais uma gameplay que combinava corrida e ação. Depois disso, tivemos James Bond 007 Everything or Nothing, lançado inicialmente para Game Boy Advance. E esse jogo ele apresenta uma trama original, onde o agente secreto precisa enfrentar um ex-agente da KGB, que pretende dominar o mundo usando nanotecnologia. Esse jogo ele traz elementos de ação e aventura com foco no furtivo em visão isométrica, onde devemos avançar em missões, podendo inclusive eliminar inimigos de forma furtiva. Além disso, o jogo conta com um sistema de aprimoramento do James Bond, conforme acumulamos pontos a depender do nosso desempenho nas missões. E essa versão ainda podia ser conectada com o GameCube para adicionar conteúdo. Mais tarde, em 2004, esse jogo recebeu uma versão para consoles de mesa, como PlayStation 2, Xbox e GameCube. E dessa vez a visão em primeira pessoa foi abandonada e temos um jogo de ação e tiro em terceira pessoa. A novidade é que o game também permite um multiplayer cooperativo. E outro destaque fica pro elenco do jogo, que além da volta do Pierce Brosnan como 007, temos também o Judy Dench e o Willie Defoe, todos com escaneamento facial e vozes presentes no jogo. É só hoje. O vagabundo dá 600 reais pra você trocar sua TV por 2004 também foi a vez do polêmico GoldenEye Rogue Agent, lançado para PlayStation 2, Xbox e Nintendo DS. Não se engane pelo nome, tá? Porque apesar do título, GoldenEye Rogue Agent não tem nenhuma relação com o clássico GoldenEye de Nintendo 64. Na verdade, nesse jogo a gente nem controla James Bond, e sim um ex-agente expulso do MI6, que depois de ser ferido pelo Dr. No e perder um olho, recebe um olho cibernético. Novamente, Dr. No. Ele ainda não foi detido pelo Dr. Yes, mano. Dourado que lhe concede habilidades especiais, conhecido como GoldenEye. Na trama, esse ex-agente é recrutado por Goldfinger como sendo seu assassino particular, enquanto ele mesmo planeja se vingar do Dr. No. Esse jogo apresenta uma verdadeira coleção de vilões de toda a saga 007, formando uma espécie de Superliga do Crime, com o nosso personagem agindo meio que como um anti-herói, para cumprir o seu objetivo de vingança. O jogo apresenta um FPS onde a gameplay é incrementada pelas habilidades do GoldenEye, com o olho dourado dele, como por exemplo, você tinha a habilidade de visão de ressonância magnética, que permite ver através das paredes, quase que um hack, né, dentro do jogo. E outras habilidades que você vai desbloqueando conforme vai jogando. E olhando assim, a premissa parece até interessante e ousada, só que ele acabou ganhando muita antipatia do público, que se sentiu enganada pelo nome do game. E sim, obviamente a EA tentou aqui gerar hype usando o nome do maior sucesso da franquia até então, mas só que não rolou.
Em 2005 tivemos From Russia with Love, jogo baseado no filme Moscou contra 007 lá de 1963, que chegava agora para PlayStation 2, Xbox, GameCube e PSP. A ideia era recontar e expandir o enredo do filme, apesar do jogo ter algumas diferenças devido a questões de direitos da franquia. Na trama do jogo vemos que o James Bond é enviado para Istambul para recuperar um dispositivo decodificador, só que no meio do caminho ele é atraído para uma armadilha de uma mega organização criminosa. Apesar do enredo se passar no passado, o jogo acaba funcionando como uma sequência de Everything or Nothing em estrutura e gameplay, trazendo uma experiência de ação e tiro em terceira pessoa. Esse jogo ele marca o retorno do Sentinel ao papel de 007. Não vou lembrar. A Depois de memória décadas onde emprestou sua voz e suas imagens da época do filme e serviram de base pro personagem. E de fato, houve um esforço para representar bem os eventos do filme clássico da franquia. Mas apesar disso, o jogo ficou com avaliações medianas, marcando aqui o fim da era da EA dentro da franquia 007 nos videogames. A era Activision. Após o desempenho baixo do último jogo, a EA decidiu abandonar as licenças de 007 em 2006 para focar em suas próprias franquias, como FIFA e Need for Speed. E é aí que entra a Activision na jogada, comprando partes dos direitos para começar a trabalhar nos futuros jogos da franquia 007. Mas será que isso tudo valeria a pena? Para começar isso, 007 agora iniciava uma nova fase nos cinemas e em 2006 chegava com um novo ator, Daniel Craig, com o filme 007 Cassino Royale. E aproveitando o lançamento desse filme, tivemos um singelo jogo para celular de ação e plataforma 2D. 2008 marca de fato a entrada da Activision nos jogos de 007 com Quantum of Solace, lançado para Play 2 e 3, Xbox 360, Wii, PC e Nintendo DS. O jogo abrange os eventos do Cassino Royale e do Quantum of Solace em um único jogo, onde vemos o James Bond em busca de vingança pela morte de sua amada Vesper, evento que acontece no Cassino Royale, enquanto ele também tem que lidar com a organização criminosa Quantum. Ele mais uma vez tenta ser um jogo de tiro em primeira pessoa, que pode alterar dependendo da situação para a terceira pessoa. Já no PS2 e DS, o game inteiro é só em terceira, tá? Você não consegue trocar. E apesar do jogo modernizar a gameplay na franquia, ele ainda recebeu avaliações mistas. E o mais incrível é que a versão do PlayStation 2, que é um pouco capada, foi a mais bem avaliada. Mas é bem... Ainda em 2008 tivemos o bizarro 007 Top Agente, jogo para celular onde podemos criar e customizar o nosso próprio agente para disputa de batalhas de turno. E sim, isso mesmo, um RPG do 007. O jogo não impressionou na época e todo mundo meio que achou esquisito. E convenhamos, né, não combina nada com o gênero da franquia. Será? 2010 foi quando finalmente tivemos o remake de GoldenEye 007, lançado inicialmente para Nintendo Wii e DS, e depois com versões aprimoradas para PlayStation 3 e Xbox 360. Apesar de ser sim um remake do clássico do Nintendo 64, o GoldenEye de 2010 fez algo curioso. Ele meio que adapta a história para ela se encaixar na nova linha do tempo da franquia da era Daniel Craig. Ou seja, temos ele como James Bond e não Percy Brosnan. E o jogo é encaixado depois dos eventos de Cassino Royale e Quantum of Solace, e antes até mesmo do Skyfall, se você for ali considerar os eventos desse filme. GoldenEye de 2010 moderniza totalmente a experiência do jogo original, não apenas em jogabilidade, mas em estética, mas mantendo aquela essência do Nintendo 64. Não teve o mesmo sucesso, teve gente que curtiu esse remake aqui, já outras pessoas não gostaram tanto, mas foi uma grata surpresa, levantando a moral da franquia que vinha de sequência de jogos medianos. Surprise! Mais um corte. Droga! E junto do lançamento do remake do GoldenEye, tivemos também o lançamento do Bloodstone para consoles. Dessa vez vemos uma trama original, onde o agente secreto precisa impedir um ataque terrorista aos líderes do G20. No entanto, ele acaba se envolvendo em uma conspiração do mercado negro de armas químicas. Bloodstone retoma a jogabilidade de terceira pessoa, só que dessa vez inspirado em jogos como Uncharted e Gears of War. O jogo bem que tentou ser mais ambicioso, sendo encaixado dentro do cânone dos filmes da época. Seu valor de produção também foi bem elogiado porque trouxe
trouxe todo o elenco dos filmes e continha uma ótima trilha sonora. Só que a sua campanha curta, trama divisiva, acabaram ofuscando o título, que amargou bastante nas vendas. Agora, na tentativa de celebrar os 50 anos da franquia no cinema, era lançado o 007 Legends para os consoles. A ideia do jogo foi homenagear as diversas fases do 007 nas telonas. O jogo é dividido em 6 partes, com cada um representando uma era do agente secreto e seu ator. Então vai ter todas as eras por ali, chegando até mesmo uma DLC para acrescentar a parte com Daniel Craig com Skyfall. Todas as fases trazem aqui um jogo de tiro em Porra, isso parece interessante, hein? primeira pessoa, onde podemos acumular pontos para aprimorar o agente e adquirir novas armas. Apesar da boa intenção, Legends definitivamente não foi uma boa homenagem ao legado do 007. O jogo foi bastante criticado pela sua jogabilidade, pela trama confusa, ao tentar unir as eras diferentes da franquia e no final ser um simples clone de Call of Duty. Em 2015, chegava para celular 007 World of Espionage. Mais uma vez um RPG onde coordenamos uma agência de inteligência. A ideia aqui é que você possa recrutar, treinar e enviar agentes para missões ao redor do mundo. O jogo traz elementos de gerenciamento de recursos, onde devemos administrar a nossa agência e os agentes que usamos nas missões. Meio que um Clash Royale, só que do 007 talvez. Provando mais uma vez que 007 definitivamente não combina com esse gênero aqui. O grande hiato e a nova era. Após o fracasso absurdo que foi o 007 Legends, foi a vez da Activision abandonar a franquia de vez. Rumores indicavam que a Telltale estaria trabalhando em um novo jogo do 007 por volta de 2017, seguindo aquela fórmula de jogos narrativos da empresa no estilo The Walking Dead. Mas tudo veio por água abaixo quando a desenvolvedora acabou fechando as portas. Ainda em 2016, apresentaram uma ideia de fazer um jogo do 007 no universo do Lego. Basicamente um Lego 007. Eu acho que ia funcionar super bem. Acho que encaixa e todo mundo ia adorar. Mas a ideia foi prontamente descartada pelo público, né? Público infantil. Empresa de brinquedos, já que 007 seria uma franquia com temas adultos demais para o público Lego. Mas eu acho que não. Tem coisas muito mais adultas do que 007. Fazer uma versão mais tranquila ali. E como a gente sabe, a era dos jogos baseados em franquias de cinema está bem baixa atualmente. Isso explica em partes o longo hiato que 007 vem enfrentando nos videogames. Agora eu acabei de arranjar uma treta com o pessoal do Ritmo, o pessoal do 007. Isso tá pra acabar. Porque agora, depois de tantos anos sem um grande novo da franquia, ela finalmente vai voltar com First Light, que lança agora, dia 27 de maio, no PlayStation 5, Xbox Series e PC, e mais tarde uma versão também para Nintendo Switch 2. O mais interessante aqui é que esse jogo não vai adaptar nenhum filme específico. Ele vai contar uma origem reimaginada do James Bond, mostrando ele ainda jovem, com 26 anos, antes de se tornar um agente 007, que todo mundo já conhece e tá cansado de saber como é que funciona. Então aqui a proposta já é diferente e você vai acompanhar esse processo dele aprendendo a ser um espião de verdade. O jogo está sendo desenvolvido pela IO Interactive, que é o mesmo estúdio que fez Hitman. Então se você gosta da franquia Hitman, e analisando os trailers que a gente tem disponível, porque eu ainda não joguei, dá pra ver que a parada tá no mínimo interessante. Ele mistura elementos de ação, furtividade e com a possibilidade de você poder resolver as missões de formas diferentes. Sem contar que além das referências a Hitman, né, ele tá com uma pitadinha de Uncharted, né, com um visual mais moderno e mais cinematográfico, tentando recuperar aquela fantasia de ser James Bond, mas agora mostrando um momento em que ele ainda tá se tornando essa lenda. Promete ser um jogão. Se você tá vendo esse vídeo depois que o jogo já lançou, me conta aqui embaixo o que você achou. E vai comprar o game, não esquece dos nossos grupos de oferta no Telegram e no WhatsApp. Bom, chat, vamos ficando por aqui, né? Se você gostou do vídeo, deixa um like aí, se inscreve no canal. Se quiser fazer um pix, mano, pra contribuir pro canal, 50 centavos, 1 centavos. Mas me diz aí, qual é o seu jogo favorito da franquia 007? Pô, vou falar pra vocês, tem jogo pra caramba, viu? Mas a maioria vai preferir valeu, GoldenEye, né? falou. Você é um grande